Deus é bom? Deus é bom? Deus é bom demais, não é verdade? É muita graça. Não tem como cogitar, pensar uma vida sem Jesus, não é? Não dá para pensar. Não tem como ficar fora da presença dEle. Ele dá sabor, Ele inspira. Quando você está lá cansadão, Ele vem com vitamina do céu, não é? Renova. Você está sem criatividade, sem ideia, Ele vem lá e traz ideias novas. Você está triste, Ele consola. Não tem nada que seja demasiadamente grande para Ele. Ele pode todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Não tem como não andar com esse Deus. Não tem como não se render para Ele. Criador dos céus e da terra, o eu sou, o soberano, todo-poderoso. Se você veio nesta noite aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a escancarar, a abrir o coração, a se lançar, a se jogar nas mãos dEle. Eu tinha uma sede de Deus muito grande, eu queria conhecer a Deus. Meu lar, meus pais católicos, praticantes. Eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe e vice-versa. Nada. Nossa casa era uma casa tranquila, um ambiente sossegado, de paz, tudo direitinho. Mas tinha uma coisa que eu não entendia. Eu estudei em colégio de padres e eu perguntava para o Frei, eu falei: Frei, qual o sentido da vida? E ele dizia: meu jovem, você tem que agradecer a Deus, você tem uma família harmoniosa, você vive bem encaixado na sociedade, então você vai estudar, você se forma, você trabalha, conquista independência financeira, encontra uma mulher linda, você casa, você vai ter filhos, e se Deus for generoso com você, você vai ter netos, depois você morre e a vida continua. Eu falei: ih, rapaz, está pobre demais esse negócio. Falei: não pode. Aí eu ia para a natureza, aí eu via aquele sol lindo nascendo, sabe? E meu pai, como bom artista, pintando, né? Colorindo a tela, o céu, aquelas cores lindas na nuvem. Eu dizia: não pode, tem algo mais. O nascer de uma lua, uau. Aí eu olhava para o ser humano, que segundo eles diziam, foi criado por Deus segundo a sua imagem e semelhança. Quer dizer, como é que Deus pode ser um Deus de amor, um Deus tão poderoso, e ter colocado o homem no mundo cão como esse? Um mundo onde é um passando por cima do outro, desrespeitando, sem escrúpulos muitas vezes. Aí nasce lá o camarada na favela, não pediu para nascer, nasce numa favela. Aí nasce o outro num prostíbulo, aí tem o outro lá que nasce num berço de ouro. Falei: é muita injustiça. E aí eu caí na real e falei: a cidade, o mundo não se restringe nessa minha cidade, tem algo mais que eu não conheço, eu vou conhecer. Aí saí de casa e fui conhecer o mundo. Já estava envolvido com droga, encontrei o pessoal do Paz e Amor, me envolvi com eles, descobri que Paz e Amor não tinha coisa nenhuma. Era tudo um monte de gente faminta, desejosa de Deus, mas perdida, sem orientação. E me tornei hippie. Andei, rodei, entrei em seitas, filosofias, religiões, e via as pessoas dizendo: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E eu dizia também: não está com nada. Mas cada filosofia que eu me envolvia era uma decepção maior. Quanto mais a decepção, mais o buraco aumentava dentro de mim, frustração, mais droga. E de repente, quando eu caí na real, eu estava lá, dependente de química, meus braços tudo estourados de tomar os coquetéis de picada, maconha já não fazia mais efeito, LSD já era brincadeira. Aí pela necessidade comecei a roubar, comecei a traficar e fui para o buraco.
Mas eu tinha uma filosofia bonita. No começo, como panteísta, não matava um pernilongo. Se vinha uma barata, eu dizia: esse aqui é meu território, vá para o seu. Vinha um pernilongo, eu dizia: esse aqui não, pode passear para outro lugar. Sabe, era paz e amor para todo mundo. E aquele paz e amor era um barco furado, porque era uma filosofia de paz e amor meramente humana, não era a paz genuína que vem do Senhor. E quando eu sucumbi em tudo isso, eu, claro, né, vai deteriorando, vai bagunçando com tudo, a aparência, e comecei a ir descendo no poço até virar mendigo. E como mendigo, já imagina, né? Fedido. Eu não tinha esse corte de cabelo bonito que eu tenho agora, né? Muito obrigado, né? Hoje eu sou bonito, gente. Uhul. Quero dizer que Deus não fez ninguém feio, né? Quem se acha feio é porque ainda olha com a ótica do diabo, viu? O diabo é que tenta te ver, te mostrar feio. Eu vou no espelho e digo: ô Senhor, tu caprichou, hein? Uhul. Mas aquele cabelo esquisito, era encaracolado, agora era dread, né, de sujeira, 3 meses sem tomar banho, corcunda, magricela, já nem falava português, era gíria. Eu estava numa situação tão delicada que eu esquecia meu nome, eu já não sabia mais quem era. Às vezes a própria parede, eu não sabia o que era uma parede, estava ficando pancada da cabeça, e preso muitas vezes. Mas em especial, eu estou em Natal, Rio Grande do Norte, numa favela chamada Brasília Teimosa, e junto com um bandido, uns amigos, um deles era Brinquedo do Cão. Aí você imagina o quilate do rapaz, né? Ele tinha 17 anos de idade. Quando ele estava na rua, todo mundo ficava procurando ele, federal, a civil. Ele era o Robin Hood, ele roubava dos ricos e levava para a favela, para abençoar os pobres. O coração daquele menino de ouro. Mas ele não encontrou Deus, não conheceu o Senhor, justiça nossa. E ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Mas naquele meio da rapaziada, chegou um jovem do meio, que tinha tido um encontro com Jesus, estava indo para a igreja, e foi pregar para a moçada. Ele tinha 2 Bíblias, e ele começou a pregar. Ele disse: olha, ele pregou do que ele sabia, né? Ele não conhecia muito Bíblia, ele tinha recém-convertido. Ele disse: Jesus é bom demais, Jesus é tremendo, Ele mudou a minha vida. E começou a falar, e todo mundo zombando dele, inclusive eu. E em zombaria eu falei: ô crente, tu tem 2 Bíblias, dá uma para mim. Aí ele foi, me deu o Novo Testamento dos Gideões. Conhece? Oh, coisa boa, ministério abençoado. Naquela época era cinza, hoje é azulzinho, né? Aí, beleza, peguei, fui ler, quer dizer, botei dentro da mochila, no bolso do macacão. No dia seguinte, meio-dia, eu estava na cadeia, santa cadeia. Quando eu entrei, agora pensa no visual, eu tinha um colar de dente, 27 dentes de gado pendurado no pescoço, o cabelo, aqueles dread, todo corcunda, andava, era em câmara lenta, porque era impregnado de química. Meus braços não tinha mais como pegar veia, o pé também não. Os coquetéis agora eram na perna, pegando aquele capilazinho. Eram coquetéis de 40 cc, para quem entende, aquela seringa grande de 20, recarregava e aplicava de novo. Então era aquela: aí, valeu, maneiro, legal. A polícia dava uma batida, pegava: vagabundo! Vagabundo não. Vagabundo sim. Não, trabalho. Trabalho o quê? Sou fiscal da natureza. Era essa figura assim. Aí lá na cadeia, eu gritei: quero minha Bíblia, numa cela sozinho. Aí trouxeram o Novo Testamento. Queridos, essa palavra aqui é o poder de Deus. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, onde todo joelho vai se dobrar, vai confessar: Jesus é o Senhor. Quer goste, quer não goste. Os narizes arrebitados vai confessar.
persegue os crentes que vão virar churrasco no inferno se não converter, vai confessar. Não importa quem, todo joelho vai confessar. Então é bom você confessar agora. Vai ter que confessar um dia mesmo. Quando eu peguei aquele Novo Testamento, comecei a ler, eu não entendi nada, mas veio uma alegria dentro de mim, mas uma alegria que eu imaginei. Eu sou baiano, né? Então eu imaginei a alegria do carnaval na Bahia atrás de um trio elétrico, né? Eu falei para Deus: uau! Aí, teu livro é muito doido, gostei. Se você me tirar daqui, eu vou seguir teu livro. Meia-noite, o delegado abriu a cela, está livre. E eu, uhul, né? Só que, cheio de química, não cumpri a promessa. Eu fumava em torno de 3 a 4 maços de cigarro por dia. Passava 2, 3 dias acordado 24 horas. O dedo era tudo amarelo, bigode, tudo amarelado. Aí, Deus é tão generoso, mas tão generoso, que me botou na cadeia de novo. Aí volto para a cadeia, minha Bíblia! Aí me dava a Bíblia, eu lia, aquela alegria tomando conta. Eu dizia: agora, se você me tirar, eu vou seguir teu livro. Saía, não cumpria, voltava para a cadeia. Eu quero dizer para você que, por favor, leia a Bíblia, não espere para a cadeia. Leia logo! Aí eu não... Mas foi tão interessante que na linguagem hippie, nesse mundo aí, quando você entra na cela, geralmente, não sei como é que está hoje, né? Isso faz 32 anos atrás. O primeiro é o xerife, então os outros que entram, se o cara está firme ali, ele é que manda na cela. E eu sempre entrava primeiro. Então quando o pessoal chegava, eu lia a Bíblia em voz alta. Aí uns não queriam, de cala a boca e ouve, né? Eu não sabia que já estava exercendo o meu chamado. Ah, que coisa gostosa. Mas uma coisa aconteceu naquelas cadeias. Eu lembro que em Fortaleza, eu saí da Polícia Federal, meio-dia. Eles mandaram embora para não dar comida, né? À 1h da tarde eu estava preso na civil. Então era uma cadeia, saindo de uma, entrando em outra. E Bíblia, né? Era intensivão de Deus. Mas aí, quando ali dentro, eu tinha um problema sério com os crentes, como eu já falei, acho que ontem, né? Meu pai foi à falência quando fez uma sociedade com crente, então nós fomos vacinados com crente. E minha mãe, a minha tia, né, a irmã dela, converteu, e empolgada, mas sem nenhuma sabedoria, entrou em casa. Lembra que eu falei que minha mãe é católica, praticante, né? Então ela entrou em casa e falou: olha, eu sei, eu descobri quem é a besta fera do Apocalipse. Ela é, quem é? O Papa. Minha mãe pegou o cabo de vassoura: vou te mostrar quem é a besta aqui. Botou ela para correr. Então eram essas vacinas que nós recebemos contra o Evangelho. Nós vimos pessoas, algumas bem intencionadas, mas sem sabedoria. Outras meramente frequentadoras de igreja, mas sem um relacionamento real com Jesus, sem caráter, sem permitir que Jesus exercesse o senhorio na vida dele. E aí cometeram vários erros, e nós fomos vacinados. Resultado, naquelas cadeias eu descobri que a Bíblia não é o livro dos crentes. Eu descobri que a Bíblia é o livro de Deus para todo ser humano, inclusive para mim, aquela coisinha, aquele ETzinho, né, que vivia fedido na sarjeta. E aí foi o primeiro paradigma quebrado. Fui para casa, por mover de Deus, alguém falou: visita teus pais. Aquilo entrou, fui visitar meus pais. Quando eu chego lá, encontro um amigo, bandido, daquele de tráfico, de assalto, e chamei ele para fumar maconha. Ele falou: vamos fumar Jesus? Eu falei: Jesus eu já tenho. Eu tinha a Bíblia, né? Eu via Jesus na lua, na estrela, né? Eu via no sol, eu adorava Ele e falava com Ele.
Ele me ouvia, viu? Só que eu não ouvia, né? Aí ele começou a pregar, mas o rapaz tinha 1 mês de convertido. E eu tinha muita filosofia na cabeça. Eu quero te dizer que quando você compartilhar das boas novas, relaxa. Você não tem a obrigação de convencer ninguém, você tem a obrigação de compartilhar. Eu vou dizer obrigação não, você tem o privilégio, a honra de compartilhar do teu amor, do teu amado para as pessoas. Quem convence, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, naquelas madrugadas que ficávamos conversando, ele argumentava com tudo que ele tinha, e eu contra-argumentava, e ele ficava sem argumento. Então, humanamente, eu vencia o debate. Mas quando nós nos separávamos, cada um para a sua casa, o Espírito Santo me convencia de que ele estava com a verdade, com a razão, mas o orgulho não me permitia admitir. Até que eu acordo em casa, meus pais, coitados, como meus filhos sofrer, né? Eles compravam roupa nova, eu dava tudo. Cama com colchão bonitinho, eu dormia no chão, né? Cheio de tudo e todos. Aí eu acordo com um rapaz no meu quarto me chamando para um desafio jovem. Antes disso, eu roubei um dinheiro, comprei uma Bíblia e fui para um congresso de crente. Eu tinha ouvido do negócio da Bíblia, então eu quero sentir mais sobre isso. Lá eu vi aqueles irmãos cantando alguns cânticos, entre eles aquele quando a trombeta soar, meu nome ecoar, eu vou para o céu, o mercado está vazio. Sabe aqueles cânticos que a gente não canta mais, né? Normalmente, nossa, quando eu vi aquele povo, eu falei, meu Deus, eles vão e eu fico, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas as drogas eram mais fortes ainda. Mas resumindo, fui para uma casa de recuperação para drogados. E chegando lá, o Ramon, hoje pastor, lá na Inglaterra, ele disse assim, Tom, quando você não aguentar ficar sem droga, bate um fio para o céu. Eu falei, aí, valeu, meu irmão, maneiro, legal, aí, gostei, né? Era uma chácara, um lugar lindo. Chegou a hora que meu corpo pediu química, eu lembrei do bate o fio para o céu, fui para uma árvore, e sozinho eu falei com Deus. Mas como eu não falava português, era gíria, eu falei em gíria, né? Falei, cara, se tu me ama, aí fui falando com ele, se esse povo aqui é verdade, não é conto de carochinha, não é papo de crente, se você de fato me ama, se você morreu por mim, eu quero salientar que eu cria em Jesus, eu cria que ele morreu na cruz pelos pecados do povo daquela época. Eu achava que não tinha mais validade o sacrifício dele para essa época, e precisava de um novo Cristo, e eu era voluntário. Não entendia nada. Então naquela tarde eu falei, se é verdade, se você pode fazer algo por mim, eu sou um lixo, eu não me amo. Eu tinha tentado suicídio 3 vezes, eu não tinha razão nenhuma para viver. Então se você pode pegar esse lixo e fazer alguma coisa, eu estou aqui. Oh, amados, tudo que Deus deseja é quando o homem pode quebrantar, quando ele chega naquele ponto que reconhece e diz, Senhor, não dá, não sei o que fazer, não sei para onde ir, não tenho mais domínio sobre a minha vida, Senhor, é só o Senhor. Aí ele diz, agora sim, uhul. Você devia ouvir o uhul que Deus dá. É festa no céu. Sabe o que aconteceu naquela hora? O Senhor veio, fisicamente ele bateu no meu ombro 2 vezes, e dentro de mim uma voz falou, eu te amo. Sabe aquele eu te amo do papai? O céu para mim se abriu, eu vi Jesus na cruz, eu entreguei minha vida para ele e fiquei chapado. Ele me encheu de uma alegria, eu nasci de novo, sabe, minha vida mudou, a presença do rei, do eu sou, do soberano, ele veio para um lixo, um trapo que não valia nada, que ninguém dava nada, e que não cria em nada, ele veio com o seu amor, com seu favor, com sua graça,
Ele me acolheu, Ele me abraçou, Ele me encheu da presença dEle. Eu não sabia se eu gritava, se eu corria, se eu chorava. Eu sabia que Deus me amava. Agora, no reino de Deus não tem varinha de condão. Então eu descobri a saída. Eu descobri o grande segredo. O negócio é Ele. Então quando eu sentia, meu corpo pedia química, eu corria para aquela árvore e dizia: Senhor, me aplica de você. Aí Jesus botava JC nos canos. É JC na veia. Uhul. Então quando você encontrar, amados, gente por aí chapado, doidão, você fala: ei, eu quero te oferecer uma droga, a droga das drogas. Mas é real. Fala, se você aplicar na veia JC, você vai ficar chapado 24 horas e nunca vai passar. Porque é assim que eu estou há 32 anos. Cada vez que meu corpo pedia, eu estava lá. E Ele vinha, e Ele me chapava. Você sabe o que é dizer chapado? Para quem não sabe, chapado quer dizer, é uma gíria que significa estar em um estado de paz e alegria interior. Quantos aqui tem paz e alegria interior? Todo mundo chapadinho. Uhul! Então quando você encontrar drogado, alcoólico, que seja, ele fala que está chapado, você fala: você não experimentou a chapação. Eu estou chapado. Aí se apresenta Jesus, viu? Mas depois de 3 meses, eu estava totalmente livre, desintoxicado. Livre. Mas agora eu não sabia mais o que fazer da vida, porque eu sabia roubar, mentir. Eu mentia tanto, que tinha coisas que eu não sabia se eram verdadeiras ou se era mentira na minha vida. E tem gente que pensa: irmão, vamos fazer uma oração do descarrego e aleluia. Não, pode fazer oração do descarrego, descarrega mesmo, mas não é varinha de condão. Sabe, é relacionamento com Deus. Eu aceitei, eu entreguei a minha vida para Ele, e eu entrego todos os dias. Eu me deparo com situações e circunstâncias nas quais eu tenho a oportunidade de reentregar, de validar seu senhorio na minha vida. O meu livre-arbítrio é usado constantemente. Então quando eu estava lá viciado em mentir, e eu mentia, então eu fui para Deus e pedi a Ele perdão. Quando eu leio em João 8,44, que diz que o diabo é o pai da mentira, eu falei: epa, eu sou filho de Deus e não do diabo. Ah, que guerra. Quero dizer também que, lembra que eu tinha um cabelo grande, todo esquisitão? A barba era barbiolatria, não se tirava um fio, porque era o visual que me dava status. Então eu vivia da aparência, por dentro era oco, angustiado, frustrado, mas por fora era o guruzão, né? Quando eu saí daquela árvore, que eu passei na frente do espelho, que eu vi aquele bicho, eu falei: eu não sou esse não. Chamei o obreiro e falei: brother, help. Raspou a cabeça, geral, cabelo, barba, tudo foi embora. Claro que alguns não voltaram, né? Não voltaram porque não quiseram. Mas nasceu um novo cabelo, uma nova barba, porque era um novo homem. Ninguém me mandou tirar o cabelo, ninguém me mandou fazer nada, mas é consequência do novo nascimento. Sabe, eu era nova criatura, vida nova, tudo novo. Ai, que coisa boa, que coisa gostosa. Nesses anos, amados, não dá para conceber andar sem Ele. Mas cada vez que eu mentia, e fui para Deus a primeira vez e falei: eu não sou do diabo, eu sou do Senhor, me perdoa. Ele falou: está perdoado, agora vai e confessa para o outro. Precisa? Mas sim, eu vou pagar mico. Aí fui lá e disse: olha, sabe aquela história que eu te contei desse tamanho? O resto era mentira. Coisa feia também acho. Estou buscando libertação.
Só que não foi uma vez, era 7, 8, 10 vezes por dia. Imagina a vergonha. Mas chegou uma hora, porque foi uma escolha. Eu escolhi andar com o Senhor. Eu o experimentei. Sabe aquela presença gostosa? Eu falei: Deus, eu não te largo nunca mais. Eu quero andar contigo. Senhor, o que eu tenho que fazer para andar com o Senhor? Eu quero. Aí me disseram que esse livro aqui é a carta dele para mim. Carta de amor e orientação de como viver na terra. Falei: opa, eu quero. Comendo Bíblia, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Sabe, eu quero Ele. Quando eu descobri que Ele é o pão do céu, quando eu descubro que Ele é a palavra encarnada, e a forma de tê-lo é comendo e praticando, falei: então eu quero. A coisa que para mim dava ojeriza era vestir terno e gravata. E a ideia que eu tinha de crente era essa. Eu falei: chega. Mas quando eu vi o Senhor, eu falei: estou dentro. Eu boto gravata, terno, 10 gravatas, 2 ternos de uma vez, mas eu ando com o Senhor. Aí eu descobri que não precisava. Oh, alegria! Apesar que em algumas situações sou obrigado a usar, a gente usa. Amados, é tão lindo andar com Deus. É tão lindo. Chegou um momento que eu ia falar, ia sair uma mentira, a luzinha vermelha acionava. Aí eu engasgou. O que foi? Ia sair uma mentira. Que feio, também concordo, mas não saiu. Daqui a pouco a verdade foi tomando espaço. Essa coisa aqui, esse HD que todo mundo tem, está impregnado de conceitos e princípios da terra. Quando você vem para Deus e submete à palavra dele, ele vai enchendo, como ele diz em João 15: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra vai limpando, vai confrontando os conceitos errados, sabe, vai imprimindo o reino, seus conceitos e princípios na sua vida, e você vai começar a agir naturalmente. Não é forçação de barra. Eu não tenho que parecer crente. Agora eu vou falar como crente, vou parecer como crente, aleluia, glória a Deus, agora eu sou de Jesus. É natural. Eu lembro que estava com minha esposa no Shopping Miller, lá em Curitiba, e tinha 3 crentes. Eu vou dizer crente porque o visual identificava como crente, né? Pelo menos religiosamente falando. E eram 2 rapazes e uma moça, e eles estavam comendo pizza, e nós estávamos perto deles, e alguma coisa nos atraiu, né, a atenção para eles, e de repente 2 levantaram, não, a moça levantou e foi no banheiro. Eles estavam comendo tudo bonitinho, quando ela levantou que foi no banheiro, aqueles 2 viraram 2 trogloditas. Eles pegavam, acho que eles estavam com tanta fome, e estava com medo de não dar para eles, mas foi uma coisa assim que nos marcou. Aí quando a moça chegou, eles estavam de novo todos educadinhos. Eu não fiz, mas hoje eu teria feito. Faz muitos anos. Eles estavam enganando aquela moça. Eles estavam se comportando como 2 príncipes, e de príncipe não tinha nada. Muita gente tenta viver uma aparência, tenta viver o reino de Deus na força e no braço. Sabe, Deus é tão lindo que até para viver esse reino tem que ser através dele. É uma ação do Espírito Santo em sua vida, e ele só te pede espaço para ser Deus em você. Ele te pede esse livre-arbítrio, esse consentimento, sabe, esse convite de senhorio. E esse convite não é expressado só verbalmente, é quando você confessa, mas quando você escolhe, quando você se arrepende, quando você procura, quando você conserta, quando você se expõe ao ridículo de confessar o pecado, sabe, de se expor. Uau! Ele vai arrancando o que não presta, e quanto mais ele arranca, mais dele a gente tem, e quanto mais dele a gente tem, mais feliz nós somos. Eu gosto daquele exemplo da mangueira. Quando você pega uma manga, o que você faz, né? Você vai plantar, você planta o caroço da manga, não é isso? Planta, rega, cuida, ela cresce. Quando ela fica, e a mangueira é robusta, né? Quando cresce aquela árvore, seus galhos, começa a dar flor, que vai vir o fruto. Você acha que a mangueira entra em crise?
Será que ela começa a clamar para o Criador e diz: meu Deus, eu sou mangueira, não sou jaqueira, tem que produzir manga, e não pode ser jaca, tem que ser manga, não é jaca, é manga, não é jaca, é manga, não é jaca, eu sou mangueira, 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 mangueira. Sabe que ela passa por essa crise? Ela naturalmente produz manga, porque ela é mangueira.